Essa semana passada, nós recebemos aqui em Curitiba a Jornada Sul-Brasileira de Dermatologia. É o maior evento científico da dermatologia do sul do país e foi maravilhosa. Conteúdo impecável, palestrantes totalmente independentes, sem nenhum viés de conflito de interesse, entregaram tudo aquilo que sabem e que foram chamados a ensinar. Foi maravilhoso, uma qualidade científica que não há o que se falar. E a clínica, o Instituto Dermatológico, teve o prazer de sediar alguns cursos práticos dessa jornada. Aqui no Instituto nós tivemos, na quinta-feira de manhã, um curso que eu ministrei, que é o preenchimento guiado por ultrassom. Esse é um recurso do qual a gente lança a mão hoje em dia para dar maior segurança aos pacientes, especialmente naquelas áreas de muito risco. Então, por exemplo, para você preencher um nariz, saber exatamente aonde está a vascularização e não ter nenhum risco de atingir um vaso e causando eventualmente até uma oclusão e posterior necrose. Eu acho fundamental ter a ajuda do radiologista nessa hora para fazer o mapeamento dessa região e a gente saber onde a gente pode ir com segurança. É isso que vai dar eficácia e ao mesmo tempo segurança total ao paciente, que é o nosso objetivo primário. O tratamento da psoríase não é uma corrida de 100 metros rasos, e sim uma maratona. Mas se você estiver disposto a treinar para essa maratona, eu sei que eu posso te ajudar. E foi por isso que eu criei o programa de acompanhamento intensivo para pacientes com psoríase. Nesse programa estarei ao seu lado, eu e minha equipe, durante 6 meses, para te ajudar a treinar para essa maratona. Tenho certeza que ao final desse período você será capaz de vencer essa corrida sozinho. Quer saber um pouco mais sobre o programa de acompanhamento intensivo? Me mande uma mensagem no direct que nós entraremos em contato. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o melasma, né? A gente sabe que depois dessa época aí do verão ele tem uma tendência a dar uma pioradinha e agora seria o melhor momento para a gente iniciar os nossos tratamentos para acelerar o clareamento. A gente sabe que ele é uma condição genética, tem gente que tem gente que não tem alguns fatores que são gatilho, principalmente a exposição solar, o calor, períodos também de estresse que acabam causando uma oxidação, a questão hormonal, então as mulheres que tiveram nenê, que estão gestantes ou que estão em uso de algum método anticoncepcional hormonal, elas têm uma tendência maior a ter o melasma. A gente encara como uma condição crônica, é uma coisa que a gente vai ter que fazer um tratamento ao longo da vida, né? Vai ter períodos em que ele vai estar mais clarinho, principalmente quando a gente faz o uso adequado do protetor solar, quando a gente consegue manter uma rotina sem exposição solar. Mas em épocas de verão, a gente sabe que ele tem uma tendência a piorar um pouquinho. Então, quando o paciente chega, a gente tenta fazer todas as artimanhas que a gente tem para clarear o mais rápido possível esse melasma e depois fazer apenas um tratamento de manutenção. Hoje nós temos as fórmulas que usamos em casa, temos alguns antioxidantes também, protetor solar via oral, clareadores via oral, e dos procedimentos o que eu mais gosto, que vejo mais resultado, é um microagulhamento. A gente sabe que o melasma a gente não pode agredi-lo demais, porque senão nós temos um efeito rebote. Então todos os tratamentos para o melasma são muito delicados. Isso quer dizer o quê? O downtime, que é aquele período de recuperação, geralmente é muito leve. Então, se você tem o melasma, é uma coisa que lhe incomoda, venha conversar, porque é nesse inverno que a gente vai conseguir clarear. Será que a gente precisa usar aqueles shampoos de limpeza profunda de vez em quando? Olha, sabe que é uma boa ideia? Porque com o tempo o restinho de shampoo vai ficando nas escaminhas do cabelo. Então a gente chama isso de resíduo. Quando a gente usa um shampoo de limpeza profunda, ele tem a capacidade de abrir as pontes de hidrogênio, que é o que o shampoo faz para limpar entre as escamas, de uma forma um pouco mais demorada e um pouco mais ampla. E daí ele tira os resíduos daquele shampoo que você estava usando e que pode até com o tempo parecer que não vai fazer mais tanto efeito. Então, acho uma boa ideia a gente usar um shampoo de limpeza profunda de vez em quando, sim.
Você acha que um shampoo, um sabonete precisam fazer espuma para limpar direito? Vou contar para vocês que não. Normalmente o que faz espuma é um tipo de detergente que tem nessas substâncias, né, nesses dermocosméticos ou cosméticos, que são usados para te dar uma sensação de limpeza maior. Porém, eles podem irritar mais ainda couro cabeludo e pele irritada. Então, os sabonetes em óleo, por exemplo, shampoos para couro cabeludo, já com condicionante para acalmar a coceira ou irritabilidade, não fazem espuma e limpam tão bem quanto. Portanto, não precisa fazer espuma para limpar direito. Você achava que precisava fazer espuma para limpar? Põe no comentário aqui que eu te respondo no direct. Querem saber o que eu levo na minha necessaire de viagem? Depende de quantos dias eu vou ficar, mas eu vou contar para vocês. Nessa necessaire aqui, ó, eu uso muito hidratante corporal, então eu levo para 2 dias, que a mulher não entra numa farmácia quando vai para um lugar diferente. Aí, para a área de olhos, é suficiente 3 sachêzinhos, porque eu tenho a facilidade de ter amostra, mas tem sempre produto mini para gente levar, da mesma marca. Daí, como a minha pele é seca, eu levo óleo de limpeza pro rosto. Não vou lavar com o mesmo sabonete, né? Um hidratante que eu uso mesmo para de manhã e à noite, se eu estiver fazendo algum tratamento para mancha e tal, nesses dias não farei. E aí eu levo um filtro solar bem alto, que é o que eu uso todo dia, que eu uso no rosto, pescoço e colo. Além disso, aqueles remedinhos básicos que a gente pode precisar, inclusive durante o voo, durante a viagem, né? Eu não levo uma necessaire cheia de antibiótico e coisa e tal, não é meu costume. E eu levo uma segunda necessaire. Essa aqui vai com a minha maquiagem, aí eu ponho a base que eu vou usar por cima do filtro. Eu tenho aqui também, ó, vou mostrar tudo de uma vez. 4 pincéis com objetivos diferentes, sombra, esfumado e blush. Aí eu tenho meu corretivo, que vai aqui, ó. Eu tenho uma máscara de cílios, que é só uma que eu levo uma paleta só de sombra, um batom bem hidratante, cor de boca, porque eu não uso mais nada, só cor de boca, e daí eu tenho um glossinho que não é muito brilhante, cor de boca também. E isso aqui, ó, é um batom de alta pigmentação, se você quiser usar um pouquinho, mas eu uso como blush, que é bem pequenininho para levar. E, ó que fofinho, uma miniatura de pozinho para tirar o brilho. Aí levo umas piranhinhas, quer seja para prender o cabelo quando eu tô me arrumando, ou se eu precisar prender o cabelo, porque tá muito espatifado para sair daquele jeito. E é isso. Como que eu trato mancha com laser? Depende do tipo da mancha. A gente tem aquelas manchas bem delimitadas que a gente chama de melanose, algumas maiores que a gente chama de lentigo, tem as efélides que são as sardinhas. Então a gente pode dispor de uma luz pulsada, a gente pode dispor de um laser não ablativo, tratando manchinha por manchinha, aquelas no dorso da mão, fica ótimo, ainda mais quando a gente associa 2 tipos de laser. Algumas manchas podem inclusive ser tratadas junto com as rugas por lasers ablativos, que a gente chama, daqueles que fazem casquinha e tiram a pele. Agora, tem uma situação que é complicada, viu? Que é o melasma. Vocês sabem que o melasma é uma doença crônica que não tem cura, e eu sempre repito para os pacientes, melasma não aceita desaforo. Muitas vezes você faz um laser, ele fica ótimo, quando você vai fazer a segunda vez, ele volta, e volta pior. Então existem sim protocolos para tratamento do melasma com laser, mas o tratamento clínico e especialmente o uso regular e repetido do filtro solar não tem comparação com nenhum outro tipo de tratamento. Além disso, o retorno do melasma, quando você vai à praia ou quando você se expõe ao sol, pode acontecer também, porque não existe isso de eu não coloco meu rosto no sol, só pego o sol nas pernas. Qualquer parte do corpo que você expuser ao sol vai fazer um sinal para todos os melanócitos e você pode pigmentar de novo o seu melasma. Pode ter tratamentos diferentes para épocas diferentes do ano, mas nunca abandonar o tratamento. O papo hoje é psoríase palmo plantar.
aquela que acomete a palma das mãos e a planta dos pés. Forma essa de psoríase também de áreas especiais, também tem um impacto muito grande na vida do paciente, porque querendo ou não, as mãos nós usamos para todos os nossos afazeres e os pés nos sustentam, nos servem para levar de um lugar a outro. Então, lesões de pele nessas regiões, em geral, incomodam muito, principalmente quando o tratamento está sendo ineficaz. Então, o tratamento começa com medicamentos tópicos, mas sempre devemos progredir caso isso não traga melhora para o paciente. Podemos usar medicamentos sistêmicos e também os imunobiológicos nos casos que são resistentes aos medicamentos convencionais, como metotrexato, acitretina. Também pode ser tentada a fototerapia, que em alguns casos auxilia bastante. Se você tem psoríase palmo-plantar, comenta aqui com a gente e me diz como é que está sendo seu tratamento. Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a psoríase de couro cabeludo. Essa é uma forma de psoríase considerada psoríase de área especial, porque embora muitas vezes as lesões de pele fiquem localizadas somente nessa região, o impacto na qualidade de vida do paciente costuma ser significativo. Pense se você trabalhasse com um uniforme escuro, tivesse lesões no couro cabeludo que vivesse descamando, como se fosse uma caspa mais grave. Aquilo vai gerando uma vergonha para a pessoa, e essa vergonha traz um impacto na questão psicológica, que é bastante significativo. O tratamento da psoríase de couro cabeludo se inicia assim com medicamentos de uso tópico, como corticoides e shampoos apropriados. Porém, quando esse tipo de tratamento não resolve, nós devemos progredir o tratamento para medicações orais ou mesmo para os imunobiológicos, para impedir esse impacto negativo na qualidade de vida do paciente. Fique ligado nos próximos vídeos, que falarei um pouquinho sobre a psoríase de outras áreas especiais. Você sabe por que não dá pra gente conversar lá no finalzinho da consulta, quando faltam 5 minutos para você ir embora, que daí você lembra, puxa doutora, tô com queda de cabelo, porque queda de cabelo é um capítulo à parte de tudo que você pode ter queixa. Requer uma anamnese longa, extensa, um conhecimento muito profundo dos seus hábitos, da sua saúde. E é bem verdade que às vezes a gente precisa de exames complementares, mas às vezes o diagnóstico é clínico e muitas vezes a gente tem que avançar muito mais que isso, recorrendo inclusive a biópsias. Então, a queda de cabelo, ela é só um sintoma. O que pode estar por trás disso pode ser doença ou não, pode ser fácil de resolver ou não, pode se resolver sozinho ou não. É fato que tomar suplementos que são gerais para todas as coisas, que têm vitaminas de A a Z, podem não significar absolutamente nada. Podem significar sim um gasto desnecessário do seu dinheiro. Então, essa é uma investigação minuciosa, que é o dermatologista que faz, porque é o dermatologista que cuida da pele, do cabelo e das unhas, e que pode sim te ajudar muito, mas que você tem que levar a sério e dar a devida atenção e o tempo necessário para que isso seja resolvido. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a toxina botulínica. Hoje a gente tem no mercado diversas marcas de toxina botulínica, cada uma com a sua especificidade e com a sua indicação. A principal indicação dela, a mais comum, é para o tratamento do terço superior, então para aquelas ruguinhas da testa, aqui do bravo, ao redor dos olhos, aquelas do nariz. Mas hoje nós tratamos também, principalmente, o contorno. Então a gente sabe que ela faz uma miomodulação, uma alteração na musculatura, prevenindo o envelhecimento dessa região aqui de baixo. Então a gente pode usar para não deixar o cantinho da boca caído, para manter o contorno mandibular e também para diminuir a força que a gente tem na musculatura do pescoço. Então ele é um tratamento pouco invasivo, né? Ele é um tratamento pouco doloroso, né? Que a gente já começa a ter os resultados a partir do 3º, 4º dia, e sempre pedimos um retorno entre
entre 15 e 20 dias para realizar a complementação, para que fique com o resultado mais natural possível. Esse é todo o lado bom, ela também é preventiva, né? Então ela faz com que você não fique com aquelas marcas ali na pele e tem uma duração em torno de 4 a 6 meses. Então orientamos geralmente 2 ou 3 aplicações anuais para que você se mantenha sem as ruguinhas. Então, quando a gente fala de Botox e a gente fala que complicou, veja, tem que ter uma separação bem precisa entre aquilo que é complicação e aquilo que é um efeito indesejado. Por exemplo, não é desejável que uma sobrancelha fique mais alta do que a outra, mas isso é tratável. Você faz um complemento, uma revisão desse procedimento e em 72 horas você estará bem. Uma outra situação, parece que o Botox não pegou exatamente como deveria. Isso você também vai voltar ao seu médico e vai conversar com ele, porque ajustes em doses, eventualmente em produtos, podem ser feitos e a gente também consegue contornar essa situação. Essas não são complicações verdadeiras. Olá, eu sou Helena Marchioro, médica dermatologista. Eu faço parte da equipe do Instituto Dermatológico de Curitiba e tenho foco nas doenças imunomediadas da pele. Queria conversar com você hoje sobre a urticária. A urticária ela pode ser classificada em aguda ou crônica. A aguda é quando ela dura até 6 semanas e a crônica quando ela dura mais do que 6 semanas. Além da questão tempo, uma coisa que difere entre a urticária aguda e a crônica é o fator causal. A urticária aguda, ela é como uma alergia propriamente dita, em que ou um alimento, ou um medicamento, ou uma picada de inseto, por exemplo, vai desencadear aquela reação em questão de poucos minutos. Já a urticária crônica é considerada hoje uma doença autoimune. Se você quiser conversar mais sobre isso, vamos agendar uma consulta. Até mais! A primeira dica que eu te dou para esse final de ano, onde faltam poucas semanas para a gente entrar em férias, é manter sua toxina em dia. A gente, além de ter o efeito lifting, de frescor no olhar, no sorriso, melhora na qualidade da pele, as mulheres, especialmente acima de 40 anos, se beneficiam muito da toxina na parte inferior da face do pescoço. Os métodos que permitem a gente avaliar o volume facial, como muda depois da toxina, é uma coisa impressionante, você vê o reposicionamento da bochecha. Então, com uma simples aplicação de toxina botulínica, que não é simples, tem que ser colocada dentro da mão do dermatologista, você vai ter um excelente resultado. E é um procedimento que você pode começar a aproveitar 72 horas depois de feito. Uma outra dica que eu lhe diria, além da toxina, seria o uso de preenchedores de ácido hialurônico em lugares estratégicos. Com pequenas quantidades, a gente consegue excelentes resultados para realçar sua beleza sem que necessariamente você mude contorno, volumes ou as suas características normais, que é o que a gente nunca quer, né? Então, a associação da toxina com o uso bem pensado do ácido hialurônico não necessita de grandes quantidades para a gente obter um excelente resultado. E não é porque nós temos mais dias de sol nessa época que nós não podemos usar a tecnologia a nosso favor. Nós temos vários tipos de laser que podem tratar o estímulo de colágeno, melhorar o viço da pele e até melhorar algumas manchas ainda, deixando mais homogênea essa pele e muito mais viva, muito mais saudável, com um aspecto muito melhor. Então dá sim para a gente fazer laser agora no final do ano, basta a gente escolher a tecnologia a nosso favor. Agora, nesse segundo vídeo de complicação, eu vou falar para vocês sobre as complicações precoces. Elas podem acontecer desde algumas horas até alguns dias depois. A mais comum que a gente vê é a infecção por bactérias comuns, que a gente diz, que são as que tem no ambiente, às vezes as que tem no próprio corpo da gente. Infelizmente, toda infecção poderia ser minimizada no seu risco se a antisepsia e a asepsia fossem feitas corretamente. Então, limpeza, ambiente adequado é a melhor forma de a gente
prevenir uma infecção. Os principais sintomas desse tipo de infecção são dor, calor local e aumento do volume. Às vezes você pode ter febre e mal-estar, mas muitas vezes você está tomando corticoide pensando que não é uma infecção e isso pode mascarar os sintomas da própria infecção. Então, quando você tiver esses sintomas locais, procure imediatamente para tratar o mais breve possível essa situação. Vou falar agora de um outro tipo de infecção que existe, que são as micobacterioses. As micobactérias são parentes da bactéria da tuberculose e elas normalmente têm um crescimento mais lento do que as bactérias comuns. Porém, existem micobactérias não tuberculosas que crescem rapidamente. Outras, às vezes, ficam morando anos no tecido para virem complicar muito tempo depois. Elas são bactérias mais difíceis de encontrar, às vezes a gente precisa fazer biópsias, várias coletas para poder identificar, saber qual é o agente e fazer um tratamento que pode durar meses e às vezes até um ano. As micobactérias costumam ter um pouco menos de reação inflamatória, elas ficam um pouco mais vermelhas em volta, não é tão localizado assim. E você vai vendo aquilo normalmente progredir um pouco mais lentamente do que uma infecção aguda por bactéria comum, mas é uma situação bastante destrutiva. Infelizmente vem crescendo no nosso meio. Eu sinceramente acredito que isso sempre tem a ver com a higienização do local do procedimento. Sendo assim, de qualquer sintoma no local do procedimento que não esteja descrito nas orientações, procure de novo o médico. Quando a gente trata aqui uma queda de cabelo, ou nem é uma queda, o paciente só vem queixando, está diminuindo o volume, está conseguindo ver o couro cabeludo e tal. Então a gente começa primeiro com uma consulta bem detalhada, bem longa. Aí no final dessa consulta eu julgo se há necessidade de exames de sangue ou não, ou se a gente já tem grandes pistas que indiquem um diagnóstico específico e se essas pistas nos sugerem fazer um exame complementar, como por exemplo uma biópsia de couro cabeludo. Tendo em mãos o diagnóstico, basicamente a gente divide ali o que pode fazer fibrose e o cabelo não volta mais e o que não faz fibrose e a gente tem que tratar, às vezes definitivamente para o resto da vida. Aí começa o tratamento. Cada doença dessa, cada entidade dessa que a gente chama, pode ter um tratamento completamente diferente do outro. E é por isso que eu sou contra suplementos que te deem indiscriminadamente reposição de vitaminas, sais minerais e outros elementos sem a gente saber sequer se você tem realmente deficiência de algum deles. Então, esses tratamentos genéricos que eu digo que são assim de forma indiscriminada e o mesmo produto para todo mundo, para os meus pacientes não serve. Para os meus pacientes precisa ser o tratamento certo para aquilo que ele tem. Hoje eu venho falar com vocês dos 4 pilares que a gente precisa avaliar quando a queixa é um rejuvenescimento. O primeiro pilar é a avaliação da musculatura. Então, basicamente, essa musculatura dinâmica de que já começam a formar as pequenas ruguinhas e geralmente o nosso tratamento é com a toxina botulínica. O segundo pilar é para a gente ver se o rosto precisa de alguma sustentação. Então, a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai tendo essa queda, essa pitose do rosto e aí nós avaliamos a necessidade ou não de fazer alguns preenchedores com ácido hialurônico para dar sustentação no rosto. O terceiro pilar é avaliar o colágeno, o quanto a pele está ficando mais fina, o quanto ela está ficando mais flácida e se tem necessidade a gente faz o tratamento com os nossos bioestimuladores. E o último pilar é avaliar a qualidade da pele, onde a gente avalia as manchas, as rugas finas, a avaliação dos vasos, onde nós podemos associar alguns tipos de laser e também a luz pulsada. Você sabia que além da aplicação clássica do Botox, que é na região da testa, aqui na ruga do bravo, ao redor dos olhos, a gente tem alguns pontos avançados que a gente consegue corrigir outras imperfeições. O primeiro deles é o que? É o microbotox. Então a gente pode fazer a toxina nessa região com o intuito de melhorar aquelas ruguinhas ao redor, embaixo dos olhos.
Além disso, a gente tem um pontinho específico que a gente faz bem aqui na base do nariz, com o intuito de quando você sorrir, ele não vai abaixar a ponta do teu nariz. Além disso, a gente consegue utilizá-lo para o queixo celulítico, então melhorando aquela força de contração. E além disso, ele pode ser utilizado para melhorar o contorno facial. Então a gente sabe que além da flacidez e da perda óssea, tem essa questão muscular, que faz com que ocorra uma contração e leve o teu rosto um pouco mais para baixo. Então essas são algumas indicações, além da aplicação clássica, que pode ser feito com a toxina botulínica. Olá, hoje eu venho falar com vocês sobre uma área que muitas vezes é esquecida no nosso corpo, que são as orelhas. Então, da mesma forma que o rosto vai ficando com a pele mais fina, mais flácida, as orelhas também vão tendo essa flacidez e muitas vezes a gente pode ter até aquela formação do rasgo das orelhas pelo uso dos brincos muito pesados ou pelo próprio processo de envelhecimento. Quando a orelha ainda não tem esse corte, esse rasgo ali na orelha, a gente pode preveni-lo com a associação de preenchimentos. E o que a gente mais usa é o ácido hialurônico, que ele vai fazer a sustentação e vai prevenir com que a gente tenha a formação da fenda do lobo da orelha. Quando a gente já tem a formação dessa fenda, sendo ela completa ou incompleta, a gente tem alguns procedimentos cirúrgicos que nos ajudam a resolver. Temos duas formas, basicamente. Uma é aquele fechamento primário, né? A gente acaba fechando e depois, posteriormente, faz um furinho ao lado. E a gente também tem a opção de já corrigir esse lobo de orelha e a paciente já sair com o brinco no mesmo dia por uma outra técnica cirúrgica. Principais tratamentos para a gente melhorar o bumbum. Um deles é a subincisão, que a gente vai soltar as traves fibrosas e melhorar aquela celulite encartonêmica. Para a gente melhorar o aspecto geral do bumbum, melhorar a flacidez, deixar a pele mais firme, eu gosto muito dos bioestimuladores. E para aquele bumbum que a gente tem perda de volume, que a gente precisa corrigir um pouco de formato, precisa volumizar, a gente usa os preenchidores. A gente precisa avaliar porque às vezes a gente precisa olhar ao redor do bumbum. Se a gente precisa fazer alguma tecnologia para melhorar o contorno, de cintura, da bananinha, porque tudo é um conjunto. Depilação com laser, procedimento comum em cada lugar que você vai encontrar uma clínica ou alguma coisa parecida com uma clínica que faz esse procedimento. Há 20 anos, os médicos dermatologistas começaram com esse procedimento de grande sucesso na época. Hoje, uma queixa comum são, infelizmente, as queimaduras, mas principalmente a falta de resultado no procedimento, depois de dezenas de sessões com ele. Então, isso pode acontecer por causa da má escolha do aparelho, do tipo de pelo e do tipo de pele do paciente. Se você não avalia direito, você não terá resultados bons. Aqui na clínica, quando um paciente começa a não ter bons resultados, ele é reavaliado e nós assumimos todo o tratamento de novo. Se você quer conhecer melhor a medicina e a dermatologia de boa qualidade, siga a gente no Instagram.
Como que eu uso ultrassom microfocado? Esse é o nome genérico, digamos assim, de uma energia que é som, que vira energia mecânica e que vai fazer uma lesão na pele, na gordura ou no músculo. Isso serve para espessar a pele, deixar mais resistente o colágeno, para diminuir a gordura ou para fazer o músculo também retrair um pouco. O ultrassom, ele pode ser usado de dois jeitos, com um transdutor, que é compridinho, então ele vai fazendo lesões como se fosse um código de barra, ou ele pode ser usado em caneta. Qualquer um dos dois tem várias profundidades e a gente ajusta conforme a altura daquilo que você quer pegar. Eu, por exemplo, faço ultrassom daquele com gel, ultrassom de olhar o tecido, para saber a profundidade aonde eu quero pegar. Se eu quero pegar pele, gordura, músculo. Porque em rostos magros a gente não pode usar ponteira que tira gordura. E qual que é meu protocolo predileto para usar ultrassom? Eu normalmente não uso isoladamente. Eu quase sempre uso com bioestimulador. Acho que é o melhor resultado, é uma associação potente, onde a gente consegue ver melhores resultados, maior diferença. E o termo lifting não cirúrgico? Olha, gente, infelizmente, o que tem indicação cirúrgica é cirúrgico. Não dá para ter expectativa em nenhum tratamento que tenha o mesmo resultado de uma cirurgia. Porém, se você ainda não tem indicação ou não quer fazer uma cirurgia, essa combinação é muito potente. Você tem varizes? Já passou por tratamento que durou apenas por um tempo? Olá, eu sou Ana Paula, cirurgiã vascular, e vou te explicar o motivo. Isso acontece porque o problema é realizado apenas de forma superficial e não investigação da sua origem. Aqui fazemos uma consulta detalhada, um exame físico minucioso, utilização de tecnologias como a fleboscopia com realidade aumentada, que é uma luz que incide sobre a pele para a visualização melhor das suas veias, e a utilização de ecodoppler vascular para fazer um mapeamento das suas varizes. Chega de recorrer a soluções temporárias. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o IPCA, que é a indução percutânea de colágenos através de agulhas. Ele é um tratamento que a gente pode utilizar para o melasma, para as cicatrizes, para as estrias, para o rejuvenescimento, porque ele também ajuda a melhorar a qualidade da pele, ajuda a fechar os poros. E a gente tem uma grande vantagem, um tratamento muito seguro, até mesmo para aqueles pacientes mais morenos, para os pacientes de pele negra, ele é um tratamento que a gente consegue fazer com segurança. Dependendo de cada queixa, a gente vai fazer uma intensidade diferente. Então, para cicatrizes, a gente usa geralmente uma intensidade maior. Para o melasma, ele é um tratamento um pouco mais leve. E isso vai variar o teu tempo de recuperação. Ficou com alguma dúvida desse tratamento? Comenta aqui embaixo. Eu não consigo deixar de falar para vocês sobre complicação. Eu vou fazer uma pequena série falando das principais complicações dos preenchedores. A gente pode dividi-las em imediatas, precoces ou tardias. A complicação imediata mais temida e aquela que a gente tem que atender como urgência urgentíssima, o fechamento dos vasos, especialmente das artérias, ou porque injetou dentro ou porque injetou um monte em volta e ela contraiu. Isso se chama isquemia, vai parar de levar sangue para o tecido, esse tecido vai começar a morrer, que a gente chama de necrose, e depois vai perder esse pedaço da pele, vai fazer normalmente uma crosta grande e ficar com uma cicatriz definitiva. Se não bastasse isso, às vezes esse acidente pode acontecer em artérias que vão para os olhos e, infelizmente, algumas pessoas podem evoluir com cegueira. Então, se você sentir dor crescente depois do procedimento, azulamento e branqueamento do lugar e diminuição da temperatura da pele, volte imediatamente e procure um dermatologista competente para resolver complicações. Uma das tecnologias que eu continuo usando no verão, e você pode tanto começar quanto continuar o seu tratamento para flacidez e melhora da superfície da pele, é o ultrassom microfocado. Ele é uma fonte de calor, sim, que deixa um pouco vermelha a pele na hora, pode deixar até algumas horas depois um leve eritema,
Mas não tem problema nenhum com o sol depois de algumas horas de realizado o procedimento. Assim você não interrompe a melhora do seu colágeno e vai tendo uma melhora progressiva, porque o ultrassom é assim, é melhora progressiva e manutenção do procedimento. Voltando a falar das questões clínicas, como a gente vem falando ultimamente de várias complicações, tem uma complicação que a gente vê hoje em dia, foi descrita por duas brasileiras, doutora Gabriela Munhoz, doutora Fernanda Cavalieri, que é o abscesso estéreo. Esse abscesso é uma coleção que faz no lugar onde foi aplicado o produto, como se fosse um abscesso comum. Às vezes até parece que tem pus, mas não tem bactéria dentro, por isso que se chama estéreo, e dá uma trabalheira. Às vezes a gente tem que drenar aquilo várias vezes, lavar várias vezes. O que a gente precisa entender é que todos nós estamos sujeitos a isso, sabe? Isso tem muito a ver com a imunidade da gente e nem tanto com a técnica. Então, nem sempre uma complicação significa um procedimento feito de forma errada. Quer ver uma outra coisa interessante com relação às complicações? Há um pouco de tempo atrás eu fiz um desabafo porque tinha uma paciente desesperada e que não foi acolhida pelo profissional não médico que fez o procedimento dessa paciente. Eu tratei essa paciente, ela tá bem, não ficou com sequela nenhuma, tá tudo certo. Mas vejam bem, não houve nenhuma complicação por má prática. Não foi uma questão de um produto ruim, um lugar errado, nada disso. Foi uma fatalidade. Agora veja bem, você deixa de atender a paciente, deixa de apoiar a paciente, deixa de atendê-la na complicação, negando que a complicação seja sua, porque você simplesmente não admite que complicações possam existir. E pode existir com todo mundo, né? Então, o importante é apoiar o paciente. Sabe o que eu, doutora Eveline e doutora Helena, estamos aprontando aqui hoje? Uma fazendo procedimento na outra. Vocês viram outro vídeo que eu falei que melasma é complicado, que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente faz procedimentos, lasers precipitadamente e ele pode até piorar? Pois é, a doutora Eveline tem um melasma que está tratado, que ela trata corretamente e metodicamente, usa filtro solar repetidamente, não se expõe ao sol. Então, essa é uma paciente muito boa para protocolos usando laser, sem o risco de rebote. São energias baixas, procedimentos repetitivos, às vezes a gente associa um pequeno peeling, mas fica muito legal. Então, o que elas vão usar hoje é um aparelho de Q-Switch com um protocolo próprio para melasma, que o laser vai mais fundo um pouquinho para pegar o pigmento que está mais lá embaixo, tá bom? Vamos ver como é que elas vão fazer? Oi, gente, estamos no inverno. Sabe quando no final do ano a academia fica cheia, dá uma doida de dieta e a corrida do ouro no consultório para melhorar a flacidez, celulite, volume do bumbum e tudo mais? Não vai dar tempo. Não é possível fazer isso em 60 dias. A gente tem bioestimulador que demora para agir, a gente tem máquinas que precisam de várias sessões e até o volume do glúteo que a gente pode aumentar com ácido hialurônico delicadamente tem que ser feito, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. Não vamos falar, obviamente, nesses aumentos de glúteos com produtos definitivos, que está fora de questão. Mas a hora de você vir é agora. Não vamos pensar só em mancha, em peeling, em laser nessa fase. Vamos pensar também em nos preparar para o verão, que virá. Então agora é a minha vez de fazer procedimento. O que nós vamos fazer? Bioestimulador de colágeno. Na minha idade, eu já começo a fazer com mais frequência. Eu costumo fazer 3 vezes ao ano. Então tá tudo prontinho, vem cá, tá tudo prontinho ali, já direitinho, né? Quem vai fazer o meu procedimento é a doutora Eveline, minha colega aqui. E sabe o que falta agora? Falta lavar esse rosto todo, lavar, limpar.
limpar, prender esse cabelo para evitar infecção, a temida infecção. A mão da gente é a maior culpada das infecções, mas não limpar a pele é um perigo. O cabelo acostuma com shampoo e daí o shampoo para de fazer efeito? Essa é uma pergunta que está super comum aqui no consultório. Não é exatamente isso que acontece. Duas coisas podem acontecer e são as mais frequentes. Primeiro, se você usa um shampoo para uso específico, para uma situação do seu couro cabeludo, você pode ter a mudança daquela situação, melhora ou piora, e daí não vai ser o mesmo efeito, obviamente. E uma outra coisa é que fiquem resíduos desse shampoo entre as escamas, e por isso no outro vídeo a gente falou inclusive que você pode usar um shampoo de limpeza profunda para que o teu shampoo predileto volte a ter o mesmo resultado. E você usa sempre o mesmo shampoo? Eu não, adoro uma novidade. Então me conta aqui se você é daquele tipo fiel ou se você é novidadeira que nem eu. Hoje vou falar de psoríase diária especial. E o que significa isso? Psoríase diária especial se refere a uma manifestação clínica da psoríase que acomete ou couro cabeludo, ou unhas, ou região genital, ou região palmo-plantar. Quando a gente tem qualquer uma dessas manifestações, consideramos como psoríase diárias especiais. E por que todas essas manifestações estão nesse mesmo grupo? Porque, na verdade, embora nesses casos a psoríase acometa uma pequena região da pele, ela costuma causar um impacto significativo na vida do paciente. E por isso devemos ter maior atenção à psoríase nessas áreas. E agora, gente, por último, eu quero falar para vocês de uma complicação que até pouco tempo era pouco relatada, ou até pessoas que não reconhecem como uma complicação, que a gente chama de abscesso estéril. É igual uma infecção, faz aquela loja de pus, mas não tem bactéria dentro. É uma reação, normalmente, do organismo contra o produto. Dependendo do tipo do produto e do local onde ele foi colocado, essas reações são mais frequentes, é bem verdade. Mas o jeito de tratar essa infecção é um só. Chama-se Protocolo Munhoz Cavalieri. Foi descrito por duas brasileiras que eu tenho muito orgulho de conhecer e eu vou colocar aqui, vou marcar para vocês seguirem se vocês quiserem. Elas são doutora Fernanda e doutora Gabriela e que ensinam muito a todos os médicos do Brasil a conseguirem tratar essa entidade que é bastante difícil de manejar. Olá, eu sou Helena Marchioro, médica dermatologista, faço parte da equipe do Instituto Dermatológico de Curitiba e tenho foco nas doenças imunomediadas da pele. Continuando o nosso papo sobre urticária, eu quero falar um pouco mais sobre a urticária crônica hoje, aquela que dura mais do que 6 semanas. A urticária crônica, ela se caracteriza por aquelas lesões típicas de urticária, que são lesões elevadas, vermelhas, inchadas, que coçam bastante e que aparecem em vários locais do corpo, podendo ocorrer também inchaço dos lábios, inchaço das pálpebras, de maneira recorrente, ou seja, some num lugar e aparece no outro. Ela é considerada hoje uma doença autoimune. O seu tratamento se baseia em medicamentos orais, chamados antistamínicos, e quando eles não resolvem, a gente vai entrar com uma medicação chamada imunobiológica. A mais indicada, a que está hoje nos consensos, é a medicação chamada omalizumab, uma medicação injetável que deve ser aplicada uma vez por mês, assim como uma injeção de insulina de maneira subcutânea. Isso consegue controlar a maioria dos casos da urticária crônica espontânea. Se você quer falar um pouco mais sobre esse assunto, vamos agendar uma consulta. Até mais!
E dezembro chegou outra vez. Para dermatologia, dezembro é laranja. O dezembro é laranja porque é o mês da prevenção e conscientização quanto ao câncer de pele. É um dos cânceres mais comuns e um dos que mais mata. Então, é importantíssimo que a população seja conscientizada dos riscos de não tomar os cuidados adequados com a exposição solar e da necessidade de avaliar lesões pré-existentes ou aquelas que aparecem ou se modificam ao longo do tempo. O dermatologista é o seu melhor amigo para fazer isso, porque nós conseguimos detectar, às vezes em fases muito precoces, lesões que podem, inclusive, influenciar o resto da sua vida ou abreviá-la, infelizmente. Então, participe do Dezembro Laranja também, informando-se melhor sobre o que é essa campanha. Então, você me pergunta o que eu não faria durante o verão? Vou te dizer o que eu não faço. Eu não fico no sol, nem para praticar esporte, entre as 11 e as 3 da tarde, pelo menos. Nos dias mais fortes, nem em horários um pouco mais cedo, um pouco mais tarde que isso. Eu não uso e jamais usaria bronzeadores, seja aqueles industrializados, que são bronzeadores, aceleradores do bronzeamento, muito menos os caseiros, que podem ser um perigo. E eu não faria, nem no verão, nem em época nenhuma, procedimentos que não tivessem a devida liberação por terem daí comprovação científica de segurança, até antes do que a eficácia. Então, o que não está liberado, eu não faço, nem em mim, nem em você. As complicações verdadeiras com a toxina são mais graves, um pouco mais difíceis de resolver. A mais comum delas, embora não comum, é a ptose ou a queda das pálpebras. Isso acontece por um posicionamento errado da toxina na musculatura e ela é possível de ser resolvida, é possível de ser revertida, precisa de tratamento mesmo, às vezes estímulo dessa musculatura, talvez até algumas medicações orais, e nós temos novidades chegando com relação a isso, mas normalmente é possível reverter. Há casos, inclusive, relatados de estrabismo, por exemplo, porque pegou uma musculatura que não devia pegar, que é a musculatura do olho, interna do olho. Outros casos, por exemplo, de olhos secos, né? Um ressecamento muito importante, deixando o paciente muito incomodado, desconfortável com isso. Isso é uma falha na seleção do paciente, porque muitos pacientes têm a predisposição ao olho seco e daí não são bons candidatos à toxina. Relatos de cegueira, por exemplo. Talvez isso exista raramente na literatura, mas não é uma realidade que a gente enfrenta, felizmente. Olá, hoje eu venho falar com vocês sobre uma dica muito importante, que é a sua rotina de skincare. Para quem me conhece, eu não gosto daquelas rotinas cheias de produtos, eu sou bem minimalista nesse sentido, e aqui eu vou falar dos 3 produtos mais importantes para a gente colocar no uso do dia a dia. O primeiro é o sabonete. O sabonete vai fazer a limpeza, entretanto a gente não precisa de um sabonete que seja muito adstringente, que faça um ressecamento muito importante na pele. Isso vai variar de acordo com a sua pele. Então, para aqueles pacientes, mesmo que tenham acne, a gente gosta de um sabonete que controle a oleosidade, mas que não repuxe muito. O segundo item é o hidratante. O hidratante, esse sim, vai ser importante de acordo com a sua oleosidade. Se é uma pele um pouco mais oleosa, a gente tem uma tendência a preferir os hidratantes um pouco mais leves. Uma pele já um pouco mais madura, um pouco mais ressecada, com alguma dermatite, a gente prefere um hidratante um pouco mais denso, em creme, que dê um pouco mais de hidratação. E o terceiro e mais importante item da nossa rotina é o protetor solar. E o que varia entre um protetor solar e outro é a questão da cosmética. Então tem protetores solares um pouco mais fluidos, protetores um pouco mais densos, protetores em bastão que acabam não escorrendo nos olhos. Pacientes que às vezes precisam de um pouco mais de hidratação, a gente tem protetor que já vem com o hidratante junto, né? E a gente tem essa diferença do protetor com cor e sem cor, sabendo que o protetor com cor sempre acaba protegendo um pouco mais, principalmente dos infravermelhos e também da luz visível. Oi, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a subincisão, que é uma dúvida que tem surgido bastante aqui no consultório. A subincisão nada mais é do que a gente romper aquelas pequenas traves fibrosas que tem embaixo da pele. E isso é indicado para quê? Para aquelas pacientes que têm a celulite, que quando faz aquela contração do bumbum, da coxa, da perna,
a gente faz aquele capitonê, que é uma trave que está puxando a pele ali para baixo. E o tratamento para isso é a gente fazer a subincisão. Então a gente vai com uma bolinha ali embaixo, vai romper essa trave, vai fazer com que a pele volte para onde ela deveria. E também ele é um tratamento que pode ser usado para cicatrizes de acne. Então da mesma forma, na cicatriz de acne a gente tem uma fibrose, vai puxar, vai fazer aquela cicatriz deprimida. Então para alguns tipos de lesões a gente também pode associar essa subincisão. Geralmente é mais de uma sessão a gente já vê um resultado muito legal. E o único cuidado que a gente tem que ter é que é um procedimento que pode formar um pouquinho de hematoma. Então se preparar assim para não tomar sol, para não ter nenhum evento importante, então nesse sentido. Mas a recuperação geralmente é bem satisfatória.